E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui preparando mais alguns vídeos e eu quero falar sobre conselho, né? Provérbios, e eu uso provérbios porque se nós entendemos que Salomão foi o homem mais rico, mais próspero da história, é com ele que eu quero aprender. E ele teve uma vantagem, ele deixou ensinamento, né? Ele quis deixar ensinamentos. Então Provérbios 15:22 fala assim: onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Olha aqui que o rei sábio, o homem mais sábio da história da Bíblia, fala: onde há muitos conselheiros há bom êxito. Salomão era extraordinário. Ele tinha um pensamento rápido, ele tinha uma inteligência diferenciada, ele tinha uma avaliação diferenciada, ele conseguia enxergar as coisas por vários pontos de vista ao mesmo tempo. O ponto de vista da proximidade, o ponto de vista da média distância, o ponto de vista da longa distância, o ponto de vista do tempo, né? Ele sabia que as suas atitudes lá na frente iam ter uma reação, iam ter uma consequência, então ele tomava as atitudes certas. Mesmo assim, ele tinha o hábito de consultar conselheiros. Ele consultava os seus homens, ele consultava os seus anciãos, ele consultava e conversava com os jovens, ele ouvia todos os pontos de vista. Mas interessante é que a decisão final era dele, né? E é importante buscar o conselho dos sábios. Sabe por que muita gente erra? A gente leva tudo muito a sério, né? O que não é para levar, ou o que é para levar, mas não é tão importante, a gente leva a sério. Nós levamos, quando nós vamos tirar nossa carteira de habilitação, a maioria de nós levamos a sério aquele estudo porque tem que fazer uma prova. Nós levamos a sério o vestibular porque tem que fazer uma prova. Uma parte de nós, leva a sério o conhecimento da sua profissão porque você pode ser o melhor, você pode ser muito bom, você pode crescer no seu trabalho se você conhecer a sua profissão. E o que você conhece de finança domiciliar, de economia doméstica? O que você conhece sobre criação de filhos? Estou falando tecnicamente, tá? Nós queremos ser preparados tecnicamente para tanta coisa, mas para aquilo que é essencial para a nossa vida, nós queremos, como diria o Zeca Pagodinho, deixe a vida me levar. Eu vou aprender com a vida, essa criança vai aprender com a vida. Então, nós não tomamos conselho de quem sabe para cuidar das finanças, nós não tomamos conselho de quem sabe para criar filhos, nós não tomamos conselho de quem sabe para um relacionamento conjugal, nós não tomamos conselho de quem sabe para uma vida profissional. Eu, durante um tempo, eu morava num distrito, numa cidade pequena chamada Cachoeiro de Macacu, e uma das minhas preocupações era montar uma sala, né, na igreja que eu frequentava, para a preparação profissional dos jovens, onde eles iriam aprender as profissões que existem, as possibilidades, a tendência do mercado, os ganhos e o quanto deveriam se preparar, a importância de conhecer o inglês, conhecer o espanhol, o francês, onde isso poderia levá-los, até mesmo outros idiomas, outras práticas, as possibilidades que a vida dá. Porque a gente às vezes descobre uma profissão, né? Por exemplo, talvez você que está ouvindo agora, você sabe, barista. Quem é saber que existe a profissão chamada barista? Quem é saber que se você tiver tantas colmeias no teu quintal em casa, você faz uma renda de 10 mil por mês? É tanta informação que o jovem às vezes fica perdido. E aí naquele afã, naquele desejo inicial de ganhar um dinheirinho, pega qualquer profissão, não faz um bom concurso, não pega um bom serviço e quando vê, já era. Quando vê, a vida engoliu, o tempo passou e não cresceu. Então, Benjamin Franklin fala assim: aquele que não quer ser aconselhado não pode ser ajudado. Eu tenho uma prática que é o seguinte: eu gosto de ficar na minha. Só quem é muito amigo e pede antes, e eu costumo dar o conselho antecipado, né? Eu vejo que a pessoa vai errar, e a pessoa fala assim: ó, sempre que tu puder, tu me fala. Pode falar. Aí eu falo mesmo. Né? Então eu sou a favor do seguinte: se não me perguntar, o problema é da pessoa. Se me perguntar, ou se for uma pessoa muito próxima que me dá liberdade,
se prepara que eu vou falar, né? Assim eu trato com religião. Quando alguém, vamos supor, tem algo de uma religião. Eu tenho um grande amigo que ele é kardecista praticante. A gente convive de boa. Mas se perguntar, Eduardo, o que você acha disso, disso, disso? Eu vou falar o que eu acho. Ah, mas ofendeu? Não, ofendeu não. Estou falando a minha convicção porque você perguntou. Então, quando alguém pede um conselho, é igual a esposa, ou um amigo, uma amiga que fala, a esposa fala para o marido assim, amor, o que você acha dessa roupa? Eu estou legal? A marido fala, tá linda, meu amor. Não, se estiver feia, tem que falar, não, amor, tá legal não, tá feio. Né? Um amigo fala assim, Eduardo, o que você acha? Eu estou no caminho certo? E você está vendo que está errado? Está errado. O que você acha? Isso aqui ficou legal? Ficou legal ou não? Ah, eu fiz esse vídeo aqui, vou postar na internet. O que você acha? Tá bom, não. Errou nisso, errou naquilo. Perguntou, né? Perguntou. Ah, mas me frustrou. Aí você está lidando com criança. Não é para lidar com criança. É com gente que quer crescer. Então, um dos conselhos, se você quer prosperar na vida, e prosperar eu não falo só de dinheiro, eu falo de evoluir, de crescer, tenha bons conselheiros. Olha para gente que é boa naquilo que faz. Mas não basta ser bom no que faz. Tem que ter algumas observações. Nós precisamos. Uma delas é qual a motivação. Por exemplo, tem gente que é totalmente teleguiada pela televisão. E aí eu pergunto a você, o Jornal Nacional, você vê ali o William Bonner e a outra pessoa que fica ali do lado, que não me lembro mais, não sei se é Renata Vasconcelos, ele está ali sentado e você vê lá atrás um monte de mesa. Ou seja, aquela meia horinha, uma horinha de jornal, e eles ficaram ali manhã, tarde, noite e madrugada planejando. E quando eles te dão uma notícia, eles têm um objetivo final. Eu lembro uma vez que o meu pai, isso é covardia? Eu falei, o que, pai? Vendo Trapalhões, né? A gente não era evangélico na época, então a gente não estava na igreja. Aí eu falei, o que? O Didi fez um jogo dos 7 erros. E no jogo dos 7 erros ele pegou um cara que era um ator, que ia ser o candidato a presidente no ano seguinte e que ninguém conhecia. E aí ele virou o ator. Aí meu pai, é covardia, eles vão lançando a imagem da pessoa. E se eu não me engano, foi Fernando Collor. E meu pai ficou muito irado. Eu não posso falar aqui que eu não lembro, eu era criança. Mas meu pai falou, esse cara vai ser candidato. E aí, eles usaram ali da forma que eles fazem. Então, um meio de comunicação tão caro como a televisão, nada é colocado ali à toa. Tudo, inclusive novelas, inclusive filmes, tem um objetivo final. Então, você precisa entender quem é teu conselheiro, qual é o objetivo dele. Ah, meu conselheiro, meu mentor é Joaquim José da Silva Xavier. Tá? Qual o objetivo dele? É me fazer crescer ou é crescer ele mesmo? Então, isso significa que eu não posso ouvir o conselho da pessoa que não tem um objetivo igual ao meu? Não. Isso significa que aquele conselho você vai observar, pensar qual o objetivo e tirar o melhor. Então, Salomão, eu estava lendo uma história, né, um conto, de que Salomão tinha que construir, fazer uma obra e tinham 3 conselheiros. Eram 2 que queriam que a obra seguisse um caminho, um percurso, um aqueduto, seguisse um percurso, e um senhor que queria que seguisse outro. E Salomão se encantou com a ideia daqueles 2 rapazes, para onde eles iam levar aquela obra. Parecia convincente, parecia boa, parecia ideal, parecia mais eficaz, até que Salomão percebeu que eles tinham propriedades naquele caminho onde eles planejaram. Então eles tinham interesse em enriquecer com aquela obra, tirar proveito. E aí Salomão se perguntou, o que eu vou fazer? Eu ouço esses que têm interesse ou ouço esses aqui que não têm interesse em enriquecer? E aí ele foi ouvir os 2 e foi entender, porque apesar desses daqui terem interesse, pode ser que eles estejam certos. Pode ser que seja o melhor lugar mesmo. E isso ajude a eles. Isso não vai me atrapalhar, então tudo bem. Mas quando ele ouviu o conselho do sábio, do mais idoso, ele entendeu o porquê. Mas
ele geralmente aquilo que vem para te iludir, ele vem recheado de fatores que vão te motivar, tá bom? Eu vou passar para a segunda parte, mas dentro desse mesmo assunto.